Olá, amigos leitores, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma leitura e o livro que eu escolhi hoje para dividir com vocês é Os Muckers. Vamos lá? Esse livro ele foi escrito pelo padre Ambrósio Schupp, é um padre alemão. Eu não sei, eu não consegui descobrir exatamente a data que foi escrito esse livro, mas eu imagino, pelo contexto histórico, eu imagino que ele foi escrito no início do século XX, lá em torno de 1905, por aí. Ele chegou aqui no Brasil, exatamente no Rio Grande do Sul, ali por volta de 1874, né, no finalzinho da revolta ali dos Muckers. Então, o padre Ambrósio Schupp, ele se interessou por essa história que aconteceu aqui no Brasil, né, mais em específico no Rio Grande do Sul, na cidade de Sapiranga, lá no Ferrabras. Então, falando um pouco aqui da nossa história, da história desse livro, né, que a gente vai comentar hoje, os Muckers, a princípio aqui vamos falar então do título. Os Muckers, no sentido original da palavra, quer dizer, eles se referiam àquele zumbido da abelha. Depois passaram a associar esse ruído com o ruído que os beatos, os religiosos faziam quando se reuniam e começavam a cantar ou rezar. Então eles faziam aquele ruído, todo mundo junto, né? Então eles começavam a associar de forma pejorativa, né? Eles começavam a chamar esse pessoal de muckers pelo que queria dizer os santarrões, os beatos, né? Os fanáticos, era isso que eles se referiam. A nossa história, então, conta sobre um grupo de colonos alemães no Rio Grande do Sul, mais específico lá em Sapiranga, no Ferrabras. Naquela época, em 1872, quando iniciou essa revolta sangrenta, nesse lugar era tudo isolado, aquele povo vivia num isolamento. Além de um isolamento geográfico, eles viviam também um isolamento social. Eles viviam lá no cantinho deles, trabalhando, cuidando da terra. Era um povo simples, humilde, não sabiam ler nem escrever. Então eles tinham uma certa dificuldade, né, ali naquele lugar. E esses colonos, eles sofriam também uma certa dificuldade. Além de tudo isso, né, eles ainda tinham uma certa dificuldade. Quando alguém ficava doente, eles tinham que se deslocar de onde eles moravam, lá do Ferrabras, até outra cidade mais próxima, que muitas vezes levava horas e horas, quem sabe dias, né, até chegar, até encontrar um médico. E quando encontrava essa pessoa, eles também não tinham certeza se essa pessoa realmente era formada em medicina, se era médico de verdade. E além de toda a dificuldade, né, do transporte, porque na época era só cavalo, carroça, a barca, né? Então, além de todas essas dificuldades, os colonos ainda tinham que disponibilizar de um valor muito alto para pagar esses médicos. E lá no Ferrabras surge um homem chamado João Jorge Maurer. Esse homem, ele tinha um certo conhecimento em plantas medicinais. Então, por ele ter esse certo conhecimento nessas plantas medicinais, ele começou a tratar do povo ali da sua região, né? E consequentemente, ele conseguiu ajudar muita gente, né? Curando de certas doenças. Quem auxiliava João Jorge Maurer era sua esposa, sua mulher, a Jacobina Mendes Maurer. Eles eram descendentes de alemães, né, os dois. E a Jacobina começou a auxiliar o seu esposo ali, porque a casa começou a encher, né? Imagina, para a dificuldade que aqueles colonos tinham para se deslocar até um médico, né? Então, ali no meio deles surge essa pessoa que tem esse conhecimento em plantas medicinais, o povo começa a recorrer ali para ele, né? Então, ele começa a ajudar aquela população. E depois, quando ela já é casada com João Jorge Maurer, ela começou a auxiliar o seu esposo ali com aqueles doentes e ela começou a ministrar a Bíblia. Ela pegava a Bíblia. Eu acredito que a princípio servia mais como uma distração. Ela tentava distrair aquele pessoal porque a casa começou a encher muito, então ela achou uma maneira de distrair aquele povo. Então ela pegava a Bíblia, lia. Ela mal sabia ler e escrever, mas ela decorava alguns trechos da Bíblia
e interpretava ali da maneira que ela achava mais conveniente na época, né? Então ela interpretava a Bíblia ali para aquele pessoal. Então, através de tudo isso, né, aquele povo começou a seguir a Jacobina, começou a aumentar o número de seguidores ali de Jacobina, e Jacobina falava para eles que não era legal beber, fumar, não era legal ter vícios, né? Então, o povo que antes costumava ir nas vendas, beber, encher a cara, né? Agora já não iam mais, começaram a dar prejuízo para as vendas, né? Porque eles não bebiam, não fumavam, né? Então, aquilo começou a incomodar a vizinhança, né? Quem não concordava, quem não gostava de Jacobina, né? Do que ela estava fazendo ali, já começaram a opa, tem alguma coisa errada, nós precisamos fazer algo para que essa mulher aí pare com isso, né? Na época, a religião que predominava ali era a Igreja Católica e Protestante. E as igrejas também começaram a se esvaziar porque o povo começou a seguir, né, essa iluminada, né, a Jacobina. Então as igrejas começaram a esvaziar, as vendas começaram a diminuir a freguesia, então tudo isso causou um certo incômodo ali para aquela população, para aquelas pessoas. Então ali, depois que Jacobina então aconselhou aquelas pessoas a não enviar mais os seus filhos para a escola, foi mais um motivo, um estopim ali para aquela revolta, né? Porque o povo começou a se indignar. E com todo esse conflito no ar ali, aquela indisposição entre aquelas pessoas, né, começou a gerar, as pessoas começaram a se armar, né, compraram armas e começavam a estocar armas em casa porque estava gerando um clima de tensão, um clima de terror naquele lugar, porque começou a surgir ameaças. Então, por causa dessa tensão toda que estava no ar ali, por causa daquelas pessoas que seguiam Jacobina, e do outro lado tínhamos os que não seguiam e que não concordavam com nada, né, do que Jacobina falava e ensinava, então surgiu essa revolta, que digamos foi muito sangrenta, né, que durou 2 anos, foi de 1872 até 1874. Foram 2 anos de pura tensão, revolta, né? O padre Ambrósio, ele tentou ser o mais imparcial possível, mas naquele contexto histórico, a gente fica assim meio em dúvida, né? Será que realmente foi assim que aconteceu? Porque naquele contexto histórico, naquela época, a Igreja Católica estava em conflito com aquela nova seita, né, que estava surgindo. Então é mais um ponto a se pensar, né, porque essa história, a revolta dos Muckers, foi, se eu não me engano, a única revolta messiânica liderada por uma mulher que aconteceu aqui no nosso país. Então é muito importante a gente analisar os fatos, porque naquela época, naquele contexto histórico, uma mulher se sobressair, uma mulher liderar, era o fim, né, para as religiões da época, né, para a sociedade em geral. Então, muito obrigado por permanecer aqui com a gente. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Se inscreva no nosso canal e curta aí o vídeo se você gostou. E espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijo! Delegado Len! Venha para fora, covarde! Sabemos que você está aí, escondido nas saias da sua mulher! Len! Sou eu! Robinson! Len!